Bom, rapaziada, esse vídeo aqui é mais para agradecer ao Vasco da Gama o quanto ele é amigo, o quanto ele é um companheiro, o quanto o Vasco é aquela pessoa em que você está no momento de dificuldade, no momento que você precisa de alguém, você não tem ninguém a recorrer, surge o Vasco da Gama para falar: não, meu amigo, eu estou aqui, não se preocupe, não se preocupe. O Vasco vai lá e faz o seu dever de casa. Que maravilha! Bom, o Vasco achou que seria o Santos, talvez, mas quando ele olhou assim no horizonte, não, aquelas cores ali são indiscutíveis. Aquelas cores preto e branco não tem nada a ver com aquela cor pálida, branca, esmarelada que a gente ganhou de 6-0. Eu acho que foi isso. O Vasco olhou assim e falou: não, o filhinho chegou, o filhinho veio para ajudar. E foi isso que aconteceu. O Vasco, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua grandeza, ajudou o Corinthians a se reerguer. Já ajudou o Corinthians a se reerguer com títulos 2000, 2012, que foi ali a arrancada do Coringão para poder ganhar a Libertadores e o mundo novamente, né? Claro, não pode se esquecer disso. O Vasco vem com todo o sua grandeza e deixa o Coringão vencer mais uma vez no São Januário. Bom, onde a torcida grita olé, olé. Faz tempo, hein, que a gente fez um negócio desse, hein? Olé no final do jogo. E o Coringão sai com a vitória de 3-2, com gols de Guinegão. Tomaram o gol do Maicon. Mano do céu. E Gustavo Henrique, o nosso zagueiro artilheiro. Ah, lembrando, a gente ainda teve a capacidade ainda de dar 2 gols para vocês. Uma falha do Félix Torres e uma tocada de mão do André Ramalho. Mas enfim, esse vídeo é mais um agradecimento ao Vasco da Gama por ele existir. O Vasco existe para isso. Para ficar aí, se eu não me engano, uns 20 anos. Acho que uns 20 anos, né? Sendo nosso freguês. Uns 20 anos aí, a gente assinando o termo de papai, né? Durante, acho que deve beirar uns 20 anos, tá? Não tenho certeza, mas são muitos e muitos jogos. Quando o Corinthians está na berlinda ali, beirando o caos, mais do que já tem o caos dentro do clube, o Vasco vem com toda a sua sabedoria e toda a sua elegância falar assim: eu cheguei, Corinthians, eu cheguei. E é isso, uma vitória maravilhosa aí, jogo de 6 pontos, né? Os dois times aí estavam praticamente lutando aí para ficar longe do rebaixamento e o Coringão ganha, leva mais 3 pontos muito importantes com o Dorival aí que montou um time, soube armar o time, soube fazer aquele feijão com arroz que a gente sempre fala aqui nos vídeos, muito bem feito porque as principais peças todo mundo sabe que estava fora, Memphis fora, Yuri fora, o Garro tava no banco, entrou ali no meio do segundo tempo e conseguiu ali também arrancar essa vitória, porque a jogada do segundo gol foi dele, uma das jogadas, né? Ele lança e, enfim, o nosso querido. O segundo gol foi do Guinegão. Isso. Mas, enfim. O que o Corinthians precisa, rapaziada, realmente é peças importantes. O elenco não é tão recheado assim de grandes atletas. A gente sabe que a gente tem dificuldades em alguns setores. Mas como eu falei, o Dorival conseguiu aí estudar muito bem o Vasco, porque não bateram no Santos, né? Eu ia falar que foi uma grande vitória que o Vasco teve em cima do Santos, que bateu no Santos pior que, nossa, bateu sem dó. Eu achei que o Vasco vinha pra cima jogando em casa ali com o apoio da torcida, estádio lotado, por mais que a capacidade seja pouca, mas estava lotado. No segundo gol do Corinthians, os caras já estavam vazando já. Que torcida, hein? Nossa, torcida ruim do Vasco, hein?
Até só grita mesmo quando tá ganhando, enfim. Por isso que ela é igual a dos porcos, igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Mas o Dorival conseguiu ali, cara. Eu não assisti o jogo, sinceramente não assisti o jogo, mas eu tô vendo comentários, eu vi os melhores lances, eu vi algumas coisas em relação ao jogo. E ele realmente estudou o Vasco como ele falou na coletiva. Ele estudou o Vasco para vencer. Ele estudou o Vasco ali não para arrancar empate, não para poder sair dali com o empate sofrido. Não, foi para frente, colocou os dois laterais para apoiar muito. Os dois laterais apoiaram muito, é tanto que os caras ficaram com cãibra ali perto do final do jogo, de tanto que apoiou. O meio de campo nosso ali com o miolo, né, do meio de campo, ficou entre Ranielli, Charles, Maicon e Breno Bidon. Praticamente ali quatro volantes, né? Vou tirar ali o Breno Bidon ali pelo fato de ele conseguir armar uma jogada que tem um pouco mais de qualidade ali em referente aos quatro. Mas, cara, pelos lances que eu vi, o Corinthians ainda tem uma solução, ainda consegue ter soluções ali. Eu sei que aí, se a gente conseguir mudar o esquema tático, vai ficar ruim, porque dependendo do esquema tático que mude, a peça que vai estar lá não vai ficar à altura. Não vai ficar à altura. Então, como eu falei, o feijão com arroz ali foi muito bem feito. Guinegão ali, cara, se eu não me engano, é o segundo jogo dele como titular e já meteu mais um gol. Kaique também, esqueci do Kaique. Kaique entrou e entrou bem, tá? Ele não teve participação em gol, mas a parte fundamental dele ali, na parte de contenção ali, de pressão, de roubada de bola, de tentar agredir o adversário, foi muito bem. A zaga, cara, André Ramalho, meu Deus do céu. Se não fosse o André Ramalho, se fosse até outro jogador, não teria dado aquele pênalti. Aí fica aquela história, foi pênalti ou não foi? O Verratti empurrou ou não? Aí tem aquele bate-bate dentro da área, enfim, a mão sobrou e o juiz deu pênalti. E falar em arbitragem, que arbitragem ruim, hein? Só vi reclamação do pessoal falando da arbitragem. Mas, e por falar em zaga, Félix Torres dormiu no ponto. Mais uma vez, Félix Torres, que antes do Vasco fazer o segundo gol, tá? O Félix Torres tirou algumas rebatidas e também deu um passe pro Vitinho, que tava lá do outro lado. Ele tava na zaga e o passe foi praticamente passando o campo quase todo. Só que o Vitinho, em vez de ter feito o certo, ter tocado pro Garro, que tava do lado dele, foi tentar uma jogada individual e acabou perdendo. Sobre o Vitinho, ainda não tenho muito o que falar, porque eu não assisti o jogo, mas quando eu assisti um jogo dele, ou ele entrar como titular, ou enfim, aí eu vou ter um parecer muito melhor em relação ao Vitinho. Mas o que você acha aí em relação ao Vitinho? Vitinho foi bem? Não foi? Fala pra mim, conta aqui nos comentários, tá? Bom, vou terminar o vídeo. Vitória muito importante do Coringão, tá? Agora a gente vai pra Copa do Brasil pegar o Atlético Paranaense, beleza? E é isso aí. Vasco, ó, te amo, Vasco. Te amo. Continue sendo assim, esse amigo. Continue sendo esse amigão. Até o próximo vídeo. É nóis e vai Corinthians.